Seja muito bem-vindo a mais um Pod Boss, o podcast oficial do movimento Boss Like a Boss, para mulheres empresárias e empreendedoras que entenderam o seu lugar nesse mundo, para mulheres reais, mulheres de verdade. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui com a minha super convidada. E nós vamos falar sobre praticidade. Nada melhor do que para mulheres empreendedoras entender um pouco mais sobre isso e de uma forma muito prática, que vocês vão ver que ela é uma executora nata, gente. Jéssica Miyashiro, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nossa, depois de tanto... Não é, Jé? Você me colocou um pouquinho acima. A falsa tímida, sabor tímida, tá, gente? Um Porque ela é uma baita influenciadora digital. Mas, Jéssica, apresenta um pouquinho pro pessoal de casa quem é a Jéssica Miyashiro também, além das redes sociais, além do que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou a Jéssica Miyashiro, eu tenho 36 anos, sou casada com o Silvio e tenho uma filha de 19 anos, que vai fazer 20 já. Meu Deus, uma moça. Hoje ela me ajuda bastante no meu trabalho. Tô sabendo que ela tá trabalhando aí, né? Tá na equipe. Ela fica no financeiro. A mais nova é a mais bruta no financeiro. Olha, que bom. Ela puxou pro pai, né? Eu não sou muito, não. Jé, e antes da gente falar sobre praticidade, né? Conta um pouquinho sobre a sua história. Como que você começou no mercado de trabalho? Em que momento você se descobriu empreendedora? Porque eu falo que a gente sempre tem um pouquinho de empreendedora dentro de nós. Mas em algum momento isso ressaltou em você. E você aproveitou algumas oportunidades que a vida foi te dando também, né? Eu confesso que eu nunca fui uma pessoa, na minha adolescência, que gostava de estudar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa. Hoje, eu sou diagnosticada com TDAH. Mas eles, na época, falavam que eu era muito hiperatividade. Então, eu não gostava de ficar trancada numa sala, né? Eu sempre gostei de criar, de inventar. Mas eu sempre gostei de mexer com vendas, desde criança. Eu lembro que você compartilhou numa das suas mentorias sobre o que você fez com as coisas da sua mãe. Que eu vendia com 7 anos as coisas da minha mãe. A gente fazia um bazar com as coisas dela, coitada. Quando eu era criança, eu morava numa cidade muito pequena, tem 17 mil habitantes, que é Itariri. Onde fica isso? Fica no Vale do Ribeira, depois da Baixada Santista ainda. É um pouquinho... não é tão longe. É uma cidade bem pequena. Muito pequena. E aí lá não tinha Mac, não tinha nada disso, né? Tinha o Cláudio Lanches, tem até hoje, só ele de lanche. E aí eu vinha passar as férias em São Bernardo, no ABC Paulista, e minha tia sempre levava no Mac. Então eu falava, eu não gostava do Mac Lanche Feliz, mas eu comprava para ter os brinquedos, para quando eu voltasse para Itariri vender os brinquedos do Mac, que era novidade para eles. Então, eu acho que eu sempre gostei muito dessa área de vender. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Eu gostava de trabalhar para mim. E aí, Genial a ideia de vender os brindes do Mac, adorei. E aí, eu sempre gostei de vender, inovar. E aí, quando eu vim para São Bernardo, eu comecei a trabalhar com vendas. E uma das áreas que eu gostei muito foi com produtos de limpeza. Né? Numa loja aqui em São Bernardo. Pode falar o nome? Pode. Na Casa Limpa, né? Vai ter que me pagar agora. E aí, eles têm a loja física e tem a venda online. E aí, eu comecei a divulgar e falei, nossa, o que eu divulgo tá saindo. Eu comecei a testar os produtos e divulgar. Testava e divulgava. E aí, eu falei, e se eu começar a fazer isso numa página, né? Eu já tinha uma página do Instagram, mas não era nada tão sério, assim. Eu postava as coisas de casa porque as pessoas gostavam. De vez em quando, como hobby. E aí, eu comecei a postar e foi dando certo. E aí, virou meu trabalho. Um hobby virou um trabalho. É sempre assim, né? É sempre assim. E a vendedora sempre esteve ali presente, sempre, né? Você chegou a fazer alguma formação, alguma coisa? Pensou em fazer alguma coisa? Não, eu fui buscar conhecimento. Apesar de não gostar de estudar na época, hoje eu amo buscar conhecimento. Eu acho que agrega muito, né? Porque hoje você busca naquilo que te agrega, né? Então, naquilo que faz sentido pra você. Na escola não ensina a gente a vender, né? É a vida. E eu imagino que a sua escola do interior devia ser igual a minha, vim de Suzano também. Então, assim, os professores mal iam direito. Pra turma da noite era 300 aulas vagas. Não, ali, até que quando eu vim para São Bernardo, eu terminei a escola aqui. Porque você terminou aqui. Como eu tive uma gravidez na adolescência, eu pausei os estudos, né? E a escola lá era boa até. Eu que não gostava mesmo. Eu pulava... Com quantos anos você engravidou? Com 16 anos. Aí eu ganhei a Duda com 17, né? Meu Deus. Hoje eu olho a minha filha, eu levo um susto. Quando eu entendo porque que todo mundo ficou assustado na época e por que eu levei tanta bronca, né? Você não tinha entendido a proporção disso na época? Não, eu estava com uma viagem marcada. Eu ia para o Japão.
morar lá. E aí Você tem família lá? Tenho. Minha mãe mora lá, alguns parentes meus moram lá. Eu morava com a minha avó. E eu lembro que na época que eu descobri foi um susto, porque foi tudo muito novo, né? E aí eu fui expulsa de casa, teve tudo. Mas eu sou muito grata. Se uma Meu palavra que eu sou é Deus. muito grata por tudo, porque eu aprendi a dar valor às coisas. Eu só aprendi porque eu tive que sair da minha zona de conforto, literalmente. Sim. Então eu nunca vi isso como algo ruim, não. A questão de ser expulsa. Eu sempre vi como algo positivo. Você foi expulsa e foi morar com a sua avó. Não, eu fui expulsa e fui morar com o pai da minha filha na época. Então, você praticamente casou aos 16. É, mas ele não é o pai atual, né? Ele é o pai da minha filha. A gente ficou um tempo junto. Sim. Não teve um relacionamento muito saudável e a gente decidiu separar, né? Uhum. E aí eu fui morar com a minha avó. E foi um pouquinho difícil voltar. Olha só quantos processos aí você teve que aprender. E aprendi. Eu No acho que o meio mais do importante caminho. é aprender, né? É, com certeza. Sempre falo, situações desafiadoras todos nós vamos enfrentar. É, O ponto é, você tem que chegar no final e falar o que eu aprendi com isso. exatamente. E hoje sua filha é uma bênção, né? Ela Olha só. Não, ela é meu oposto, graças a Te Deus. ajuda em tudo. Eu imagino quando vocês saem, devem falar que vocês são irmãs. Sim, bastante gente pensa. Você deve ouvir muito isso, né? Ela fica... "Ai". Ai, mãe, para. Mas é bastante. E é bem legal, assim. A gente tem um relacionamento muito saudável, né? Como eu não fui criada com a minha mãe, então eu tentei fazer tudo diferente. Tudo que eu queria ter, eu fiz por ela, né? Então a gente sempre foi muito parceira. A gente até hoje toma café juntas, sai, faz as nossas coisas juntos. Tem a família, né, envolvida, mas tem um momento que é só nosso. Então a gente é bem unida, assim. Você tem essa cumplicidade e ela te enxerga como mãe, como amiga, né? Sim, sim. Isso é muito gostoso. É muito bom. E é muito difícil também de conciliar, porque a linha é muito tênue ali, né? Entre as duas coisas. E acho que é até legal, ela tá trabalhando agora com vocês, que ela começa a ter mais responsabilidade. E faz muito sentido, porque é um negócio da família e tá sendo muito promissor. E aí, voltando para a parte do Instagram. Você postava ali de vez em quando e tal, e você começou postando esses produtos de limpeza dessa loja que você trabalhava. Sim, comecei apostando os produtos. Eu comecei a divulgar um pouquinho da minha casa, porque minhas amigas falaram, vai pro Instagram, sua casa é tão arrumada, organizada. Mas você gostava desse nicho já? Sempre Você gostei sempre gostou de arrumar limpar, casa? só que eu era num extremo muito grande. Eu tinha toque, né? Ah. Porque eu tinha que manter a casa sempre em ordem. Eu passava pano umas 2, 3 vezes por dia. Então, era muito, assim, compulsivo o negócio. E aí, hoje, eu tenho um equilíbrio, que é onde a gente tem que achar essa praticidade, né? Mas, assim, eu sempre gostei, então, de testar produtos, organizar a casa. E eu fui vendo que o pessoal gostava, né? E aí, foi crescendo a página de uma forma bem orgânica. E você compartilhava, assim, os vídeos mais de dicas, mais do produto? Como que você fazia no começo? No começo, eu compartilhava um pouquinho da rotina. E eu vi que a mulherada gostava muito para aprender como se organizar na rotina. Então, eu compartilhava os meus planners. Porque, apesar de eu ser organizada, eu não sou uma pessoa organizada. Eu preciso me organizar. Né? Sim. Até por conta do TDAH, né? Então, Se você tem que deixar ter tudo tudo solto, te gera sofrimento depois, né? Então, uma das formas que eu aprendi foi me planejar, fazer um planejamento semanal. E aí eu vi que, tipo, para mim era natural, mas para outras pessoas era uma novidade, né? Era novidade. E aí eu fui fazendo e postando e o pessoal foi gostando. Só que aí eu acho que eu criei uma comunidade que foi demais para um limpar a casa demais. E agora eu tô tentando desconstruir isso, sabe? Trazer mais praticidade e mostrar que, tipo, a casa tem que estar ok. Eu acho que a nossa casa, eu sempre falo que ela é emprestada. Eu acho que tudo na minha vida eu penso dessa forma. Minha família, minha casa, eu penso. É tudo emprestado, Deus me emprestou. Então, tudo que é emprestado tem que ser cuidado com zelo. Né? Não exagerado, mas com zelo. Então, eu sempre pensei dessa forma e eu tentei trazer isso para o meu público. Cuidar com zelo. Né? Então, eu fui fazendo isso e fui cuidando. Mas aí eu fui mostrando agora que tem um outro caminho. Que é você. Né? Você ser a sua prioridade, não somente a casa. Exatamente. Quem está por trás da casa, né? Tão importante quanto a casa. E eu amo esse princípio de mordomia que você trouxe, né? Que é justamente nós entendermos que tudo que temos é antes de ser nosso, é do Senhor. E que um dia prestaremos contas disso. E você falou esses dias uma perspectiva desse princípio de mordomia, não só em relação à casa, mas como você está aprendendo a ver isso agora também com outros olhos, né, Gê? Em tudo. Eu acho que eu fui para um extremo de casa, muito cuidado com a casa, e eu me deixei um pouco de lado até.
né? E meu marido, ele sempre fala muito a parábola dos talentos para mim. Sim. E ele fala assim, você estava enterrando o seu talento, né? E agora que eu comecei a caminhar com as mulheres do Boss, eu comecei a desenterrar. Mas é muito isso, eu comecei a me enxergar, comecei a me arrumar mais, eu comecei a fazer coisas para mim, né? Então, eu estou tentando trazer isso para o meu público agora, para as mulheres aprenderem a se enxergar. Eu até fiz uma curadoria na minha página para saber quantas mulheres estavam meio que perdidas ali, né? E eu fiquei bem triste de ver que 90% estão perdidas, né? Perdidas em que aspecto? Em tudo. Elas não estão realizadas com o trabalho, estão perdidas com a profissão. E algumas se acham até velhas para poder começar a correr atrás. Imagina. E assim, eu voltei a estudar com 33 anos. Então, Nossa. assim, eu estou tentando mostrar isso. Olha, gente, não é tarde. Há tempo. Há tempo para tudo. Tem uma pessoa que é maravilhosa, minha psicóloga, com 40 anos, ela foi fazer faculdade. Hoje ela é maravilhosa. Legal. Então, eu tento trazer isso para elas. É, aquela perspectiva, você que está muito no Instagram também e é uma profissional hoje de criação de conteúdo, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente acaba consumindo conteúdo obrigatoriamente, porque a gente precisa se inspirar, a gente precisa ver as tendências, a gente precisa entender como que tá o mercado, mas de não ir para esse lugar exatamente nisso, porque no Instagram parece que todo mundo conseguiu tudo muito rapidamente, que você tá sempre atrasada. Essa sensação ali que é gerada. E em que momento que a Jéssica, que só era vendedora, começou a entender que você, na verdade, era uma produtora de conteúdo, era uma influenciadora digital? Você conseguiu, assim, assimilar isso? Porque é um nome que a gente ficava até com vergonha de falar, não sou blogueira, não sou influencer, não. Tinha um pouquinho. Em que momento que esse jogo virou que você começou a levar isso como um trabalho mesmo? Eu acho que... Eu comecei a página em 2018. Certo. Mas final de 2024 eu enxerguei mais como um trabalho mesmo. Então, por mais que eu tenha trabalhado, né, numa loja, divulgando tudo, eu enxerguei mesmo 2024 para frente. Porque eu não entendia que era um trabalho. Eu não levava tão a sério. Eu nem achava que dava para ganhar dinheiro com a rede social, né? Dá para ganhar, mas você tem que levar muito como um trabalho. Assim como qualquer trabalho, você tem que ter horário para acordar, horário para descansar e horário para finalizar, né? Então, levar como um trabalho mesmo. E acho que mais agora, né? De 2025, final de 2025 para cá, depois que eu comecei também a mentoria com você, foi onde eu falei, é um trabalho muito sério e tem que ter muita responsabilidade. Eu ainda não consigo assimilar a proporção da minha influência. É verdade. Né? As meninas falam assim, você fala tão natural que nem parece que você tem bastante seguidores. E para mim é normal. Eu acho até bom pensar dessa forma. Sim. Mas a responsabilidade é maior, né? Porque as pessoas compram a sua ideia, elas compram até o produto que você indica. Então, tem que ter muita responsabilidade e levar bem a sério mesmo. Mas aconteceu alguma coisa, tipo, teve algum crescimento no seu perfil, algo que te fez levar isso como uma profissão? Ou foi simplesmente um insight que você teve? Foi quando eu acho que foi mais um insight mesmo de enxergar que não, agora eu vou começar a levar a sério. Tipo, já não é mais uma blogueirinha, agora é uma criadora de conteúdo. Então, eu preciso criar conteúdos que agreguem na vida das pessoas. E eu acho que o que virou mesmo a chave foi o propósito. Qual é o propósito do que eu estou fazendo, sabe? De poder ensinar as mulheres que cuidar da casa é bom, mas cuidar delas também é importante. Eu acho que hoje, é mais ou menos isso. Quando eu entendi o propósito da minha página, eu acho que fez mais diferença. Acredito que você deve ter recebido algumas mensagens e ter tido alguns depoimentos que você começou a ver o impacto daquilo, né? Muito. Porque hoje a gente não consegue mensurar. A gente vê lá 30 mil visualizações. Você coloca 30 mil pessoas num ambiente te ouvindo e recebendo algo de você. E no seu caso, as pessoas ainda colocam em prática aquilo que você fala e tem um impacto real na vida delas. Qual que você acha que é o impacto que hoje a praticidade, a casa, ter uma casa organizada, tem na vida das pessoas de uma forma assim mais prática, mais direta? Olha, eu acho que por conta dos depoimentos eu comecei a enxergar mais, né? Quando eu comecei a falar sobre a regra dos 3, que é uma praticidade que eu trago, um método prático para elas manterem a casa em ordem visualmente, eu vi que muitas mulheres começaram a pôr em prática e falar, nossa, agora ficou mais leve a minha rotina. E aí eu falei, meu Deus, tipo, é um detalhe que faz toda a diferença. Então, assim, eu não tinha essa proporção do impacto que fazia na vida delas, mas faz.
E quando elas trazem o depoimento, assim, eu fico bem feliz de ver que elas conseguiram equilibrar. Algumas ainda estão caminhando ali, mas traz um impacto bem grande que eu não tinha noção mesmo. E esse ficou mais leve, é que a gente não consegue ver todos os desdobramentos, mas às vezes ela ficou mais leve para brincar mais com os filhos. Às vezes ela ficou mais leve para não dar uma patada no marido, que se a casa tivesse bagunçada, ela já fica um pouco mais ríspida ali naturalmente, porque o ambiente bagunçado, ele gera um estresse dentro de nós, né, que gera um ambiente de caos. Tudo que está fora de ordem, ele traz essa sensação e ele traz um mal-estar realmente para quem está ali envolvido no meio. Então, quando a gente olha, talvez você está impactando em casamentos, em criação de filhos. Talvez não, eu tenho certeza. Mães mais leves, mais divertidas, mulheres menos estressadas, porque simplesmente viram um vídeo da Jéssica. Falaram, será? Vou testar esse negócio. Não, bastante. E eu quis quebrar um pouco dessa perfeição da rede social, né? De trazer que tudo é perfeito na internet, não é? Às vezes as pessoas falam assim, você é tão organizada. Eu falei, gente, eu não sou organizada, eu me esforço para ser. Então, eu trago métodos que eu sei que para mim funciona e eu acredito que para elas também vai funcionar, porque tem a vida corrida. A gente tem a vida corrida, é muita cobrança, principalmente para nós mulheres, né? É filho, é casa, é trabalho. Então, assim, eu quis trazer essa leveza, né? E eu acho que está dando certo. Eu tenho certeza que está dando certo. Os teus números mostram isso. Não. Em que momento que você começou a ganhar dinheiro com rede social? Que você falou assim, olha, eu nem imaginava que dava para ganhar dinheiro com isso, né? Explica um pouquinho, assim, para o pessoal, como que você começou a monetizar e aí se tornou hoje praticamente uma empresa, né? Sim. Você tem um ecossistema completo que atende várias frentes. Antigamente, eu comecei a receber as parcerias. E eu sempre fui muito... Apesar de ser uma boa vendedora, eu sempre fui muito ruim de precificar, dar o meu valor. Eu tive que aprender isso. Sim. Né? Então, Até hoje. Eu reviso sempre. É muito difícil a gente colocar um valor no nosso trabalho. A gente não enxerga, né? E aí, eu contratei uma pessoa para fazer isso para mim. Certo. Mas, assim, era aquela coisa de uma publicidade aqui, outra ali. E eu falei, não dá para ficar contando com publicidade, porque é uma vez ou outra. Aí você ficou feliz quando veio a primeira publi? Não, quando veio a primeira permuta, eu fiquei feliz. Primeira permuta, ganhei um espanador. Foi tipo isso. E você, nossa, eu ganhei um produto para limpar o tênis. Tipo isso. Mas a primeira permuta, eu fiquei muito feliz. Só que quando eu comecei a ver, tipo, como trabalho, eu falava, não dá para ganhar só aqui. E aí eu comecei a entrar na parte de afiliados, que hoje está bem alta. Né? Então, fui estudar sobre... Não é só postar o link, como muitas pessoas pensam. Então, você tem que ter responsabilidade com o que você está divulgando, porque você tem que respeitar o dinheiro de quem está te assistindo. Eu acho que isso é mais importante. Então, eu sempre testei produtos para levar. E aí, quando começou a crescer mesmo na parte de afiliados, foi no final do ano passado. Que eu falei, será que dá dinheiro? E a gente começou a se esforçar mais, né? Porque é a constância e o esforço que vai trazer o resultado. E aí, eu vi que foi um faturamento alto. Mas, nesse ano... tem sido assustador. Uau! A gente não esperava. Explica o que é esse conceito de afiliado hoje, quais são as marcas que você representa ali, que você está junto, enfim, como que funciona? O sistema de afiliado é quando você se afilia a uma plataforma Amazon, Mercado Livre, Shopee, e você divulga os produtos. Então, você ganha uma porcentagem em cima. Hoje eu tenho alguns parceiros, a Karcher é uma parceira maravilhosa, a Simple... a Tudo Limpinho também é uma parceira que eu tento fidelizar ali, né? Que são produtos muito bons. Então, eu sempre testei os produtos antes de divulgar. Se ele for bom, ele vai aparecer. Eu sempre falei isso com os meus parceiros. Sempre fui muito transparente. Se o seu produto for bom, ele vai aparecer. Se ele não for bom, ele não vai. Até as parcerias pagas. Eu sempre deixei isso muito claro. Porque eu sou muito grata aos parceiros, mas eu respeito muito mais quem está me seguindo. A sua audiência? A minha audiência é a principal, né? Elas confiam em mim. E os seus princípios, né, Gê? Então... acima de tudo, acima de negócios, acima de, enfim, dinheiro, os seus valores, né? Sim. Aquilo que você carrega. Você, como uma mulher cristã, também pensa muito sobre isso, né? Sobre, você falou, a responsabilidade com o dinheiro das pessoas. Eu ouso dizer que eu acho que a maioria dos influenciadores não tem, infelizmente, essa mentalidade. Eu acho que nem passa pela cabeça deles isso. É tipo assim, eu tô divulgando, compra quem quer. Se comprou é porque é responsabilidade sua. Não, tem que ter muita responsabilidade.
Dá para ganhar bastante dinheiro na internet? Dá. De forma suja, dá. Mas de forma honesta, é constância e tempo. Né? E vale a pena, porque você ganha o respeito das pessoas. Porque se eu te divulgar qualquer produto e esse produto não for bom, você não vai mais acreditar. É a minha palavra, né? E uma palavra, uma vez que foi quebrada, para você reconquistar é muito difícil. Então, eu sempre procurei respeitar essa questão de testar os produtos, se forem bons, aí eu levo. Né, Mais do que construir uma audiência, você construiu uma autoridade, uma credibilidade junto com elas, né? Sim. E você consegue trazer essa linguagem de, como algumas pessoas já te disseram, que você parece que é amiga delas, né? E eu acho que elas se sentem assim também. Já aconteceu de, por exemplo, alguém te abordar no shopping, em algum lugar, e falar, ai, Gê, como se fosse sua amiga, você, tudo Sim, bem? é engraçado. Chega a ser engraçado, porque vira uma comunidade muito próxima ali, né? E parece que são minhas amigas. Tem seguidora que está desde o início comigo. E eu valorizo demais, porque eu não me aguentaria tanto tempo. Então, elas me aguentam, porque eu estou indo pelo caminho certo. Que talvez eu estivesse fazendo algo de errado, né? Não estariam ali mais. Mas é muito gostoso essa troca, esse acolhimento. Já aconteceu da gente estar num ambiente, né? A gente foi levar uma vez os cachorros no veterinário. E a pessoa começou a olhar para o meu rosto e para o celular, para o meu rosto e para o celular. Conferindo se era você. E eu sou muito tímida, né? E aí eu baixei a cabeça e fiquei disfarçando para ver se me escondia. Aí ela falou, você é a Gé? Aí eu falei, sou. Eu conheci pelos cachorros. Eu quase falei, esse cachorro não é violão. É mentira. Mas já, assim, é engraçado. É gostoso, mas eu fico muito... sem graça ainda, fico com vergonha. E você antes fazia mais conteúdos também mostrando os produtos. E agora que você começou a aparecer mais, né? O que você acha também que te ajudou a ter um perfil que tivesse um alcance maior? Porque você está crescendo de forma muito rápido. Então, eu lembro que ano passado acho que você estava com 300 mil. Menos. E agora você já está com 550? 517. O ano passado eu estava... Em janeiro eu bati 300 mil. Janeiro, de 300 para 517, assim, menos de 4 meses. Meu Deus. Eu acho que em novembro eu estava com 150 mil seguidores. O seu crescimento está muito acelerado. Muito rápido. E eu acho que foi porque eu mudei a narrativa. Porque eu era a Jéssica, que não era a Jéssica. Em alguns momentos, eu acho que a antiga Jéssica ali não era eu. Uma pessoa que tinha toque por limpeza. Sim. Que eu precisava me tratar. Fui buscar ajuda, né? Com uma psicóloga. Eu também tentei entrar numa bolha de princesinha do lar. Que quem me conhece sabe que eu não sou. Não combina com você. Talvez foi o que você viu ali, achou bonito. Falou, você é essa daqui. Vou fingir que eu sou a princesinha do lar, porque eu acho que fica legal. É isso. Só que não era você, né? Não era autêntico. Nem um pouco. E quando eu comecei a ser eu, cresceu. A Jéssica sarcástica, porque na internet eu sou muito sarcástica, verdade, né? gente. Então, eu amo quando vem os haters. eu amo também. Eu morro de rir. Venham mais haters. Eles são muito bons. Eu dou risada. Apesar das pessoas falarem assim, você não fica brava? Eu falei, não, eu acho engraçado quando eu leio. Principalmente se eu olho a foto da pessoa. Sim. Porque eu falo, meu Deus, o que leva a pessoa a parar a vida dela para, né, criticar alguém, enfim. Mas quando eu comecei a ser eu mesmo, tipo, eu falei, quer saber? É isso mesmo. Minha terapia estava muito em dia, eu acho. Então, fui lá. Ser a sarcástica, brincalhona. E eu acho que as pessoas se identificaram. Muita gente se identificou na minha página com esse lado sarcástica de responder. Porque as pessoas estão acostumadas a atacar na internet. Sim. E alguns influenciadores não gostam de revidar porque já tem uma maturidade maior que talvez eu não tenha. Ou porque não quer se expor tanto. Eu não ligo. Então, eu aprendi a falar, você está falando aqui na minha casa, porque eu entendo que é a minha casa, né? A minha página. Então, eu vou botar ordem. Eu comecei a colocar limite. E eu vi que as seguidoras começaram a se identificar, não só com esse meu jeito, mas com o termo preguiçosa, né? Que eu tenho usado bastante. Bordão, foi o né? bordão que pegou. Né? Dicas para preguiçosa, produtos para preguiçosa. O preguiçosa vem de praticidade, né? Sim. Só que aí um hater que começou a falar... vários haters começaram a falar, isso é coisa de gente preguiçosa. Robô aspirador é coisa de gente preguiçosa. Lavar louça é coisa de gente... Aí eu falei, quer saber, vamos aderir? Vamos pegar esse preguiçosa? Aí eu comecei a brincar, aí Olha, pegou. Só vamos pegar esse limão e fazer uma limonada? É isso, é exatamente Que legal. isso. Né? Eu acho que se tem uma coisa que eu consigo fazer do limão uma limonada. Na vida eu aprendi. Então, na internet foi a mesma coisa. Nossa, muito legal, já. Teve algum vídeo seu, assim, que viralizou, que teve um alcance, que você falou,
meu Deus, eu não esperava por isso, e até você ficou surpresa? Porque a gente faz um trabalho intencional, obviamente, já faz pensando no alcance, mas alguns às vezes surpreendem a gente, né? Teve um que eu achei que não ia viralizar, porque é muito difícil você viralizar com collab, com parceiros. Foi de um parceiro, da Lisoforme. Né? E eu falei, não vai, eu vou postar, mas não vai viralizar. Ele está agora em 112 milhões de visualizações. Uau! É bastante número, foi bem assustador. Na hora que eu vi os números subindo, um pouco do meu crescimento, acho que também foi por conta desse vídeo. Mas Não, com certeza. quando eu vi os números, eu fiquei bem assustada. Porque é muito difícil alguém bater essa margem fazendo uma collab com um parceiro. Collab Muito normalmente raro. flopa. Muito raro, 112 milhões de visualizações e um vídeo de publicidade em collab com parceiro, porque às vezes dá, mas eles não fizeram a collab oficial, né? Porque o próprio Instagram dá uma derrubada quando Sim. vê que é publi e tal, mas você vê que realmente o vídeo foi muito bem ali, conectou muito com as pessoas. E você estava me contando uma história, inclusive, que é legal da gente citar aqui, que muitas vezes você não segue o roteiro ali que é Não, enviado gente. pelas marcas, né? Marcas, aprendam a confiar no influenciador, por favor. Porque não tem coisa mais chata do que você engessar uma pessoa que está ali. E o influenciador, Sim. ele sabe se comunicar com o público dele, né? Cada influenciador tem o seu público, cada criador de conteúdo tem a sua maneira de se comunicar. E quando eles me mandaram um roteiro, foi um pouquinho engessado. Foi difícil tentar, é bem difícil você tentar quebrar ali, né, esse gesso deles. E aí eu comecei a fazer uma estratégia diferente para as marcas. Eu gravo 2 vídeos. O que eles pediram à risca, porque tem até as falas, muito à risca. Bem chat GPT. Não, muito. Imagina, O estagiário do marketing fez lá com o IA. tipo, é muito propaganda de margarina. E hoje em dia... Propaganda da Polishop, né? Quanto mais natural é melhor, porque as Sim. pessoas se identificam com o real, não com aquela propaganda de margarina de família feliz cheirando a toalha, igual eu tive que fazer uma vez. Eu fiquei brava. Meu Deus. E aí eu fiz os 2 roteiros e eu mandei para aprovação, por minha conta em risco. Tá. E, na verdade, a agência manda o roteiro e eles mandam para a marca aprovar. Certo. Aí a marca que aprova. Eles aprovaram o vídeo que eu fiz por conta. Eu fiquei tão feliz. Que foi, legal. inclusive, o que viralizou. Sim. Né? Imagina se tivesse postado outro. Não ia flopar, porque as pessoas iam ver que não sou eu ali. Não tem como você ser uma pessoa na internet por, assim, e vestir uma máscara por muito tempo. Uma hora você vai ter que ser você e aceita isso. Talvez seja bom, talvez não. No meu caso, tem sido bom. Eu costumo dizer que a autenticidade ela é irresistível. Ela é um imã. As pessoas gostam de pessoas de verdade. Sim. Embora vão ter pessoas ali que vendam uma realidade fake, elas vão conectar com outras pessoas fakes. Mas quem é gente de verdade vai gostar de pessoas autênticas. Não tem como. De pessoas que ousaram ser elas mesmas, assim como você, independente dos riscos que isso iria gerar, dos comentários negativos, e tá tudo bem, ainda faz brincadeira e ainda gera audiência em cima disso. Tem que ter uma inteligência emocional, como você falou, tem que estar com a terapia em dia, Muito em para não dia. se deixar impactar, né? E a verdade é que a gente tem que ser, nós temos que ser nós mesmos, porque é isso que vai conectar de verdade com as pessoas. Não tem como. Internet, para quem trabalha com internet, eu falo isso com algumas amigas, seja você. Eu não olho conteúdo alheio. Eu não gosto de ver para não me comparar. Porque antigamente Isso que eu falei de inspiração, você nem fica buscando muito. A minha inspiração nem tem a ver com o meu nicho, que eu amo muito, que é a Luana Zuccolotto. Eu gosto Eu muito acho dela ela demais. A Lara também, porque elas conseguem fazer uma publi sem parecer publi, porque elas são elas. Muito sutil, né? Eu E acho você tá muito no vídeo, legal. você cai na armadilha ali, você fala, não acredito que isso era uma publi. E elas são muito elas, entendeu? Então, eu gosto de gente real, né? Então, assim, quem é do mesmo nicho que o meu, eu vou nos perfis de amigos. Para dar um Certo. engajamento, para a gente fazer essa troca legal. Mas eu não me comparo. Em nenhum momento eu não me comparo. Antigamente eu me comparava. E eu perdi muito tempo. Né? Depois que eu comecei a achar minha identidade, eu não me comparo mais. Eu sigo o que eu acho que tem que seguir ali. Você falou da regra dos 3, conta um pouquinho mais sobre isso. E algumas das outras técnicas, assim, e métodos que você aplica, que mais viraliza e que mais traz impacto na vida das suas seguidoras. A regra dos 3, eu comecei porque eu sempre fui uma pessoa muito... que precisava ter tudo em ordem. Né? A minha cabeça não funciona na bagunça. E para não ficar limpando a casa o tempo todo, foi o método que eu achei.
Então, o que é a regra dos 3? Primeira coisa que você faz quando você levanta é arrumar a cama. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. 10 minutos, não é nem 10 minutos, vai, Não é para nem arrumar a cama. 10, 10 minutos. Se você arrumou a cama, parece que seu quarto está todo organizado. E não está limpo, mas está organizado visualmente. E já dá aquela sensação de tarefa concluída, né? Muito. E aí, a primeira regra é arrumar a cama. A segunda é organizar os objetos espalhados, principalmente na sala. A mesa de jantar, tenta tirar ali. Ah, eu recebi muito isso, mas eu tenho criança pequena. Eu falei, eu também tive uma criança pequena. Claro. A Duda não nasceu com 19 anos, né? Sim. E estava tudo bem. Ela brincava à noite, a gente guardava. E no dia seguinte eu acordava com a mesa organizada. E a terceira, que é dormir com a pia limpa. Eu falo que quando a pia está sem louça, parece que a cozinha está toda arrumada. A casa parece estar É, arrumada. então. Então, assim, são 3 coisas que eu arrumei para tapear minha mente. Porque a minha mente ficava muito estressada no caos. Então, eu comecei a tapear. A gente é muito visual. Nossa mente Com é muito certeza. visual e olfato. Então, por isso que eu falo, gente, invista na regra dos 3, para quem quer começar a se organizar. E taca cheirinho, que você vai achar que a tua casa tá toda limpa. Coisa de gente preguiçosa mesmo, né? Coisa de gente Muito preguiçosa, mas você vai tapear. Então, você não fica surtando no meio da bagunça. Porque não adianta a gente surtar. Não vai Sim. resolver o nosso problema, né? Exatamente. E tem o robô, como que é o nome da sua robô? Ela tem um Agora é a nome. Odete Reutemann. Muito bom. Que você te resolve aquele problema de ficar passando pano 3 vezes por dia? Não, robô aspirador é vida. Robô aspirador e lava-louça são itens que todo mundo deveria ter, assim, que facilita demais a rotina. E o robô aspirador, para quem tem pet, criança, que nem a gente que tem muito cabelo que toda hora cai, nossa, aquilo ali é vida. Você programa e esquece que tem. Eu nem tenho vassoura em casa, não tenho vassoura. Ah, é? Não tenho vassoura em casa. Que bom. Eu era a pessoa do toque, hoje eu não tenho uma vassoura em casa. Eu uso só robô aspirador. Aí Você ele chegou trabalha. num equilíbrio muito legal, né, Gé? Sim. E você consegue transferir isso, porque talvez as mulheres que chegam ali no seu perfil também vêm com esse toque, achando que você vai ensinar a ser a louca da limpeza, a louca da organização, e percebe que, na verdade, você traz uma outra narrativa, que é muito disso que você falou, porque no final, pra quê? Então, Pra que ter uma casa organizada? Pra que ter praticidade? Pra que eu vou ter uma Odete Reutemann? Pra que tudo isso? Qual o resultado que você espera que elas tenham no final do dia, aplicando ali os métodos que você ensina? eu acho que o principal é tempo. Eu acho que o nosso tempo é o que a gente tem mais de valioso. Então, ter tempo para elas, para a família, que às vezes algumas não conseguem ter tempo de sentar na mesa com a família. Nossa, Né? verdade. Então, assim, a casa vai ficar calma, relaxa, faz a regra dos 3 e está tudo bem. Não fica surtando, né? Então, tenha tempo. Acho que hoje a minha meta, a minha prioridade, meu propósito é transmitir isso. Tenha tempo para você. Porque eu vivi muito nessa coisa de limpar a casa, eu nem me cuidava. Sim. Nossa, se você pegar uns vídeos antigos meus, você vai falar, meu Deus, que roupa é essa? É a roupa, literalmente, da camisa do vereador, toda manchada de cândida. E eu aparecia assim na Meu internet. Deus. E você teve até um problema com sobrepeso, né? Muito. Eu engordei, acho que uns quase 30 quilos. É. Meu Deus. Porque eu estava focando na casa e eu não focava em mim. Aí você descontava na comida. Sim, e aí eu achei esse equilíbrio hoje. Casa tá ok, né? Eu não deixo ela bagunçada, eu cuido com zelo, mas a prioridade sou eu e minha família e hoje o trabalho. Uau. E para onde está indo aí? Quais os próximos passos? Você falou desse novo posicionamento, né? De incluir mais essa questão da praticidade, não só a limpeza, para justamente sobrar tempo para a mulher cuidar dela. Mas quais são os outros planos? O que você tem aí pela frente? O que você está imaginando? Porque agora você tem um ecossistema, você é uma empresária, né? Além de ser uma criadora de conteúdo, você também agora tem esse olhar mais empresarial sobre o seu negócio. Quais são os próximos passos e os planos aí da Jéssica Miyashiro? Olha, eu achei uma mentora muito boa. Me passa o contato? Vou te passar o contato dela. Mas ela não é meio chata, não? Ai, mas é necessário, às vezes, para sair da bolha, viu? Para sair da zona de conforto, ela dá um empurrão. Vai que dá. E dá certo. Hoje, a gente tem novos planos, que é trazer essa praticidade. Então, ensinar as mulheres a terem praticidade para ter a renda delas. Eu acho que é o meu maior sonho, ensinar que as incrível. mulheres terem esse equilíbrio da casa e trabalho. Principalmente mulheres que se encontram como eu me encontrei há muito tempo Sim. atrás. Porque eu não tinha faculdade, muitas ali também não têm. E pensa, o que eu vou fazer? Vou trabalhar como para ganhar um salário mínimo de segunda, 6 por 1, para ganhar um salário mínimo? Não tem como. Então, você tem que motivá-las a conseguirem conquistar. E eu consegui, então eu quero trazer isso para elas. Então, Que hoje legal. a nossa meta é poder a ensinar. parte de afiliados, vocês dizem, dessas mulheres começarem também a ter autonomia Sim. financeira.
a gente quer ensinar, porque a gente Muito acredita que bom. tudo que a gente ensina transborda ainda mais, né? Com certeza. Então, hoje, eu e meu marido, a gente tem essa meta de ensinar as mulheres a cuidar da casa, mas conseguir trabalhar de casa. Porque, para nós, mulheres, isso faz total diferença, né? Sim. A gente tem uma flexibilidade maior quando a gente trabalha de casa, por conta, né? Nossa, muito. Então, é ensinar as mulheres a fazer isso e tem uns produtos que a gente está elaborando aqui para trazer para as preguiçosas. E você pensa em trazer alguma coisa também para o presencial? Porque eu tô vendo muitos movimentos online muito forte, mas eu vejo que as pessoas estão sentindo essa necessidade da comunidade, desse contato aqui mais Sim. próximo, olho no olho, até porque elas sentem já que são suas amigas. Mas você pensa em fazer algo nessa estratégia também? Sim. Por conta da pandemia, eu vi que muitas pessoas ficaram muito distantes, né, de se socializar. Nossa, E muito. está fazendo falta. E eu vejo que a comunidade está pedindo isso agora, da gente ser mais próxima. E eu quero trazer elas mais para perto para fortalecer ainda mais, né? Porque a intenção é trazer elas para perto, para elas inspirarem. Se é que eu inspiro elas, eu acho que sim, porque elas estão seguindo, mas para elas poderem inspirar outras mulheres. Então, eu quero trazer elas para mais perto, para caminhar junto. Que legal. E de que forma que você pensa em fazer isso, assim, mais prática? Estamos elaborando um workshop para as mulheres Uau! na página. Então, já é um spoiler aqui, já está nascendo. É um projeto lindo. Está nascendo. Confesso que eu fiquei muito ansiosa, noite sem dormir, porque sai um pouco da minha zona de conforto, mas é Sim. necessário. Eu acho que é um propósito. Hoje eu vejo como um propósito. Né, ensinar essas mulheres, trazer elas mais para perto. Porque, às vezes, algumas se sentem até sozinhas. Eu já ouvi isso, né? Ah, eu me sinto sozinha. Então, Nossa, parece que eu muito. sou amiga dela. Não sei se é tão bom ou ruim assim. Não é se é bom ou não, mas, assim, algumas se sentem muito sozinhas. Então, eu quero trazer mais para perto. Então, o workshop é uma das coisas que está... um projeto que está nascendo. Muito bom. Então, temos vários braços aí, indo além da influência digital agora, com Jéssica Miyashiro. E eu fico muito feliz de ver essa sua evolução. E eu queria que você desse uma dica, já que a gente falou sobre isso, né? Para as mulheres, talvez, que estão nos assistindo ali, que têm um sonho de ser uma criadora de conteúdo profissional, mas que não consegue sair do lugar. Enfim, que você desse um conselho para essas mulheres, algo que você já usou na sua vida, que elas pudessem também usar na vida delas e ter mais resultado. Olha, o conselho é o que eu sigo até hoje. Tenha constância no que você faz. Não olhe para o lado, nem olhe para trás. Eu falo que olhar para trás nem é uma opção mais. E tenha propósito no que você vai fazer. Eu acho que o propósito é o que move a gente fazer as coisas, né? Com certeza. Se você não tiver um propósito, você não sabe para onde você vai. Então, saiba por que eu estou criando isso. A vida de quem que eu vou impactar? Quem que vai se beneficiar comigo nessa jornada? Então, siga, né, mas com constância e propósito. Eu acho que tem sido as falas que eu tenho falado para mim mesmo. Constância e propósito. Não olha para trás, não. Muito bom, Jé, porque eu vejo isso muito claro na sua vida. Você, o tempo inteiro, como você falou, você saiu da sua zona de conforto. Porque as pessoas acham que a influenciadora digital é aquela naturalmente comunicativa, naturalmente que se dá bem com as câmeras e naturalmente que influencia as outras pessoas no ambiente. E você, na verdade, era uma boa vendedora, sempre foi. Você sempre gostou de oferecer produtos bons para as pessoas, mas você se desafia diariamente a sair da sua zona de conforto. Você tinha todos, na verdade, os requisitos para desistir, para falar, não, isso daqui não é para mim. Eu tenho TDAH, gente, não consigo ser organizada. Como que eu vou falar sobre constância com TDAH? Mas você aceitou a sua realidade, foi atrás do diagnóstico, busca melhorar sempre, encontrou o equilíbrio entre os extremos, entre também ir para aquele caminho do toque, da organização extrema, e você consegue mudar a sua forma de olhar as circunstâncias através disso que você falou, dando outro significado, enxergando o propósito. Sim. Então, você só sai da sua zona de conforto, só faz tudo isso que naturalmente para você não é confortável fazer, porque você enxerga o impacto, você enxerga além. E me fala um pouquinho da sua fé hoje, como que você enxerga isso também, como que é o seu relacionamento com Deus, e o que isso representa dentro da sua família e dentro da sua empresa. Eu acho que tudo que eu faço é por Ele, é para Ele. Então, esse é o meu propósito. Eu sou só uma ferramenta. Eu penso assim, eu sou só uma ferramenta e Ele que me direciona da melhor forma. E tudo que tem acontecido, Ele já falou que ia acontecer, eu não imaginava a proporção que teria, o impacto que teria. Então, assim, tudo que eu faço, eu peço direção para Deus. Eu e meu marido, a gente ora bastante, né? Quando a gente vê que está tudo muito
bagunçado as ideias, a gente fala, vamos orar, vamos pedir direção. Eu acho que a minha melhor bússola na vida é Deus. Ele me encontrou na adolescência, né, já na fase adulta, e é ele que tem direcionado todas as coisas. Então, não tem como eu falar de tudo que eu estou vivendo sem colocar Deus, porque é ele que tem direcionado desde o início até o que vai vir aí. E é muito nítido ver isso, porque embora desafiador, é leve. É muito leve. A gente sabe que Deus está na situação, ele está naquilo quando não se torna um fardo. E olha quantas portas têm sido abertas sem que você tenha que arrombar essas portas. Nossa, eu falo naturalmente. isso muito pro meu marido. Eu falo, nós sentamos em mesas hoje que a gente não imaginava sentar. Uau. Nós temos acesso a coisas que nós não imaginávamos ter um dia. E sem... É igual você falou, sem arrombar, é naturalmente. É tudo natural. E eu até brinco assim, a gente recebeu várias propostas, como qualquer influenciador, sobre jogos, né? Esses jogos para faturar. Eu falo, é tão bom quando você faz as coisas certas, porque o lucro é maior e a consciência fica limpa e em paz. Uau. Então, assim, Deus tem colocado eu e meu esposo em lugares que a gente não imaginava. Tem feito a gente sair da zona de conforto e expandir mais, porque Deus dá o direcionamento, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Sim. Então, assim, tem sido muito, muito bom. Eu não tenho que falar. E muito disso porque vocês preservam um coração humilde de vocês. Então, eu acho maravilhoso você estar crescendo e talvez ali em alguns momentos você ainda não conseguir precificar, por exemplo. A gente ajuda com isso, tem a agência que te ajuda com isso. Porque eu acho que o que faz com que vocês estejam nesses lugares e estejam com tanto alcance e, enfim, com tantas portas abertas, tantas bênçãos, é porque vocês preservaram o coração de vocês em humildade. Hoje, quantos seguidores com 100 mil já estão achando que ai, vou pisar em fulano. Ai, eu sou o influenciador XPTO. Calma aí, meu querido, baixa a bola. E você, eu te falei isso esses dias, está entre as 30 influenciadoras do Brasil que alcançou uma marca de mais de 100 milhões de visualizações. Isso é algo extraordinário, mas você não deixa com que essas coisas roubem o seu coração e não permite também com que essas coisas roubem a humildade que o Senhor te deu, a sua essência. Então, isso é muito precioso. Eu fico muito orgulhosa de ver esse crescimento com o coração preservado, sabe? Obrigada. Mas eu acho que o segredo é ter essa visão de mordomo mesmo. A gente entender que nada é nosso, tudo é emprestado e tudo que a gente ganha não é só para benefício nosso. É para outras pessoas também crescerem junto com a gente. Se aplica até nisso, né? E para a gente finalizar, Gé, eu queria que você falasse um pouquinho também da Jéssica empresária. E o que tem mudado para você depois que você entrou no nosso movimento do Boss Like a Boss, na mentoria? É recente, né? Eu acho que deve estar fazendo aí 2, 3 meses que você está com a gente. Mas se você já teve algum avanço, alguma conquista, alguma realização, algo que você possa metrificar também e movimentar para a gente inspirar as outras mulheres empreendedoras. Olha, entrar para o movimento me ajudou muito, principalmente no posicionamento, né? Eu aprendi a me posicionar melhor. O faturamento aumentou bastante, a gente fez as contas, deu uns 200%. Uau. Um pouco mais, na verdade. 200% de crescimento. E muito por conta da sua intencionalidade, né? Também ali a gente fez as estratégias e você é uma executora, né? Como eu disse, você vai atrás, né? Eu tento botar. Eu acho que o segredo é esse. Não adianta você ouvir, você tem que pôr em prática, né? Sim. Então, eu sempre procurei pôr em prática. Uma das coisas que eu gostei bastante é porque virou uma comunidade que uma apoia a outra. Então, assim, é muito legal você estar no meio de pessoas assim. E eu acho que o ambiente influencia muito no nosso crescimento. Sim. A gente percebeu que o ambiente que a gente está influencia demais. Então, estar com pessoas que te motivam, que despertam o que há de melhor em você, faz você crescer ainda mais. Então, esse crescimento desse ano, né, nesses últimos 3 meses, foi grande. Até na questão de posicionamento de roupa, de me vestir. Sim. Né, foi por conta de estar em volta de mulheres que são empresárias. E eu acho muito engraçado. Eu falei para o meu marido assim, são mulheres que têm um padrão mais elevado, mas são... tipo, numa simplicidade que é para ensinar. Eu amo sentar e ouvir, porque é muito gostoso você ver pessoas que chegaram lá, tem pessoas que estão caminhando, tem pessoas que chegaram já lá, e você olha e fala, meu Deus, como são simples. Sim. E que eu consiga ser essa simplicidade também quando chegar lá no meu objetivo, né? E consiga compartilhar. Eu acho que um diferencial é isso também. Elas não retêm para elas querem compartilhar.
Então, tem sido muito bom. Sim, a gente acaba atraindo os iguais, né? Então, você acabou se conectando ali. Enfim, eu também tenho essas mesmas ideologias, esses mesmos princípios que você. Então, acaba que as mulheres que vêm para a nossa comunidade também têm esse mesmo coração. E isso é muito precioso, né? Estamos ali em unidade, olhando para um mesmo lugar e uma apoiando e elogiando e comemorando com o crescimento da outra, né? Eu acho que foi dali que partiu até a questão de ensinar outras mulheres. Porque eu olhava e falava, meu Deus, que legal, elas compartilham a vida delas, elas compartilham a história, a trajetória, né? E fazem isso para outras mulheres que estão começando. Então, esse ensinar, eu ver vocês ensinando, a mulherada ensinando, eu falo, nossa, eu queria ser assim também, ensinar outras mulheres, compartilhar, né? Não reter. Eu acho que isso tem me inspirado e tem feito eu avançar para o workshop por conta disso, o compartilhar o conhecimento. Que é um dos nossos princípios, que é o transbordar, né? E eu me lembro, gente, eu vou contar aqui para vocês, tá? Quando eu fiz a arquitetura do ecossistema dela, ela me mandou um áudio dizendo assim, olha, sabe aquela parte lá de ensinar? Então, acho que eu tenho medo disso, acho que não é para mim, não. Aí eu falei, não, peraí. Se for por medo, a gente vai tratar essa raiz do medo, porque capacidade você tem. E o nosso papel é te levar para o próximo nível. Então, às vezes, a gente vai ter esses choques assim também, né? De receber algumas coisas e você fala, meu Deus, não é para mim. Mas talvez é só o medo ali falando um pouco mais alto. E algumas vezes a gente vai ter que calar essa voz do medo, né? Sim. Você tem aprendido muito isso, inclusive, Bastante. né? Bastante. E dando passos até maiores do que... Você sempre foi muito também, assim, mais conservadora, até na sua vida, de uma forma geral, acho que até a cultura mesmo, né, da sua família, enfim, já vem muito dessa questão do conservadorismo? Eu não era muito conservadora, mas eu sempre fui muito medrosa, né, para algumas coisas. Né? Eu não me achava capaz, eu acho que era isso. Então, eu me conservava em algumas situações porque falava, eu não sou capaz, eu não sei falar direito, o que eu vou poder passar para elas? Então, eu acabava me fechando mais, né? Eu ficava escondida demais. E eu vi que a mentoria, caminhar junto com as mulheres, fez eu despertar um pouquinho mais. Muito bom, que tem tudo a ver com a parábola de multiplicar os talentos que seu marido fala. Você tem que tatuar ela aqui, ó, pra você lembrar o tempo inteiro disso. Que é muito verdade. Quando a gente enterra os nossos talentos, um dia nós vamos prestar contas disso. E o senhor vai falar, Jéssica, o que você fez com a influência? Hoje esse é o meu maior medo, viu? Com a sua comunicação, com os dons que eu te dei, com o carisma que eu te dei, com as habilidades que eu te dei, você enterrou ou você multiplicou? Então, é sempre essa pergunta que nós temos que estar nos fazendo ali em todos os momentos para a gente ter... A gente nunca vai ter certeza que vai estar indo no caminho certo, mas a gente vai sentindo paz e as coisas vão fluindo, né? E já deixa uma mensagem para quem está em casa. As mulheres que estão, às vezes, um pouco perdidas, assim, como você falou, na vida, ou que, às vezes, não consegue dar conta da casa, e aí se sente frustrada. Porque, vamos ser sinceras, não é um trabalho reconhecido, é um trabalho difícil e que é difícil da mulher ali conciliar com um CLT, ou mesmo sendo empresária, conciliar com maternidade, com casamento. São muitas funções para uma mulher só. Queria que você deixasse um recado para essas mulheres de casa, algo que pudesse, um conselho, algo que pudesse também inspirá-las de alguma forma. Olha, eu acho que eu vou falar aquilo que eu estou falando para mim mesma. E é exatamente isso. Não enterre o seu talento, né? Aquilo que Deus confiou é para você fazer, né? Então, tenha constância, vá, faça algo por você. A casa fica, tudo passa, né? Mas você, o que você plantou? Uma das coisas que eu acho que eu ouvi, que me marcou, é o que você vai deixar quando você se for? Alívio ou saudade? Alívio deixa quem é pesado. Saudade deixa quem plantou coisas boas. Eu quero deixar saudade. Então, que você possa plantar na sua jornada coisas boas e deixar saudade, né? Mas a gente sempre tem algo para plantar na vida de alguém. Então, tenha constância e foque em você. Eu acho que esse é o meu maior objetivo. Foque em você esse ano, mulherada. Deixa a casa lá. A gente vai aprender a se organizar de forma prática, mas não esqueça de você. Amei! Uau, Gé, muito obrigada pela sua participação. Você que está em casa, segue a Jéssica já no Instagram, né? Não preciso nem falar. Se você não seguir, você está perdendo tempo. Aí depois vai falar aí, ó, que tá dando tudo errado na sua casa. Não sabe por quê, né, Jéssica? Não tá buscando conteúdo de qualidade. A Jé também dá várias indicações maravilhosas. Já vou te avisando, você vai querer comprar tudo que ela posta, tá, gente? Eu sou influenciada por ela muitas vezes. E foi um prazer ter você aqui hoje. Tenho certeza que a gente plantou várias sementinhas aí no coração
coração dessa mulherada. Muito obrigada. Obrigada. Estou obrigada muito pelo feliz com o seu convite. crescimento. Conte sempre comigo, viu? Obrigada. E nós nos vemos, então, no próximo Pod Boss.